Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga. Hoje é o dia em que toda a cristandade, todos os cristãos ao redor do mundo, eles relembram a morte de Jesus Cristo lá na cruz, relembram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E hoje eu queria pensar com você um pouco sobre o que nos trouxe essa morte. O que a morte de Jesus na cruz veio trazer para nós. Antes eu queria ler uma passagem, a passagem da Bíblia que fala da morte de Jesus Cristo. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. E eu vou ler apenas alguns versículos para que a gente possa compreender como é que aconteceu essa morte de Cristo. Veja bem, lá no verso 33 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas, diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele dois criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Agora eu vou lá para o versículo 44 desse mesmo capítulo do Evangelho de Lucas. Diz assim: Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, pois o sol se escureceu e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande voz: Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. Pois bem, queridos, essa é a passagem que relata a morte de Jesus Cristo. Se você quiser conhecer bem como foi todo o sacrifício, todo o sofrimento de Jesus, você pode começar lendo já a partir do versículo 22, quando Judas concorda em trair Jesus. Depois Jesus está lá no Getsêmani, ele vai orar com os seus discípulos e ali ele é capturado, identificado pelo beijo traiçoeiro de Lucas. Depois, a partir de então, Jesus começa todo o seu calvário, todo o seu processo de sofrimento e de julgamento. Ele é espancado, é esbofeteado, colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele, colocam uma cana em sua mão, cobrem ele com um manto. Jesus é chicoteado, Jesus é zombado, é cuspido, é abusado, é levado até Herodes, depois é levado para o Sinédrio, depois vai a Pôncio Pilatos, e lá em Pôncio Pilatos é onde ele recebe a sentença final, depois de Pilatos ter mandado para Herodes. Herodes manda de volta para Pilatos, e Jesus ali recebe a sua sentença e começa então o seu suplício final no caminho até o Golgotá, no caminho até o Calvário, o local onde ele é crucificado e morto. E o que é que uma morte como essa poderia trazer para nós? O que é que a morte de Jesus Cristo traz para nós? Primeira coisa, eu queria que nós entendêssemos o que é que significa, o que simboliza a cruz de Cristo. Há um escritor e pastor, o Dr. John Stott, ele escreve um livro chamado A Cruz de Cristo. E nesse livro ele vai trazer a importância da cruz, não apenas como um símbolo de fé, mas como símbolo da redenção de todo aquele que acredita no sacrifício da cruz do Calvário. Eu, por exemplo, eu tenho a minha cruz. Tenho essa aqui que ando com ela porque quando olho para essa cruz eu lembro daquela dor, daquele sacrifício, eu lembro daquilo que foi feito por mim. Tenho também um tal que simboliza a cruz de Cristo, gosto de usá-lo também. E eu queria dizer para você que a cruz de Cristo, ela tem um significado muito maior do que apenas um símbolo, do que apenas algo que carregamos no pescoço. O que veio trazer para mim e para você a cruz de Cristo? O que nos trouxe a cruz de Cristo? Olha, em primeiro lugar, a cruz de Cristo ela veio restabelecer a nossa comunhão com Deus.
O profeta Isaías, ele fala que os nossos pecados, eles causam separação entre nós e o nosso Deus, de forma que Deus não nos responde à oração, porque é uma separação entre nós e Deus. E a cruz de Cristo veio acabar com essa separação. A cruz de Cristo veio para nos aproximar de Deus, veio para nos dar livre acesso diante de Deus. Então, a primeira coisa que a cruz de Cristo veio trazer foi exatamente trazer essa proximidade para com Deus. O texto que nós lemos diz que quando Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, a partir de hoje você não precisa mais de um sacerdote, você não precisa mais do pastor, você não precisa mais de ninguém para chegar na presença de Deus. Você pode se achegar na presença de Deus livremente, porque a cruz de Cristo, ela rasgou o véu do templo. Já não há mais barreira entre nós e o nosso Deus. A cruz de Cristo veio nos aproximar de Deus. Esse é o primeiro grande benefício que a cruz nos trouxe. A segunda coisa que a cruz de Cristo nos trouxe foi o perdão para os nossos pecados. A cruz de Cristo veio para trazer perdão para os nossos pecados. Lembra que o texto que a gente acabou de ler tem uma parte que diz assim: Jesus está preso na cruz do Calvário, está pregado na cruz, e ele, chorando de amor, ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A cruz de Cristo veio trazer perdão para o meu pecado e para o seu pecado. A Bíblia nos diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. É por isso que nossos pecados falam em separação entre nós e o nosso Deus, e a cruz de Cristo veio, em primeiro lugar, nos quebrar essa barreira que nos separavam de Deus, veio restabelecer a nossa comunhão com Deus, veio nos aproximar de Deus. Mas também ela veio trazer perdão para os nossos pecados, e é o perdão dos nossos pecados que nos aproximam de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo disse que todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. O pecado nos separa da glória de Deus, mas a cruz de Cristo nos aproxima de Deus. Então, a cruz veio trazer perdão para os nossos pecados. Tem uma outra passagem do apóstolo Paulo que ele diz que Cristo morreu por nós, lá em Romanos, ele diz assim, que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós, não olhando para o nosso pecado, não olhando o tamanho do nosso pecado, não olhando o que foi que a gente fez de errado ou de certo. Ele simplesmente morreu para perdoar os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado. Então não existe pecado grande, pecado pequeno, pecado tão grande que não possa ser perdoado. A Bíblia fala que o único pecado que não pode ser perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? Pecar contra o Espírito Santo, meu querido, é você rejeitar o sacrifício da cruz do Calvário. É você não acreditar que aquela cruz é suficiente para perdoar os seus pecados. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Esse é o único pecado que não tem perdão, porque se você rejeita a cruz, você rejeitou a Jesus Cristo, você rejeitou o perdão, você rejeitou a salvação. Mas quando você olha para a cruz de Cristo e aceita aquele sacrifício como um sacrifício feito no seu lugar, então aquela cruz tem o poder para perdoar os teus pecados, seja ele quais forem. Em terceiro lugar, queridos, a cruz de Cristo ela veio nos trazer vida. O apóstolo Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Olha lá, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. A cruz de Cristo veio nos trazer vida. Jesus Cristo, uma vez, falando para os seus discípulos, ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. E é muito interessante a expressão que Jesus usa aí quando ele fala: eu vim para que tenham vida. Porque a gente conhece a palavra vida, quando traduz do grego, como bios, né? Quando você estuda biologia, você está estudando a ciência que estuda as formas de vida, está estudando acerca da vida, que bios, em grego, significa vida, não é? Mas só que Jesus usa uma outra palavra para falar de vida aí, nesse texto, quando ele diz: eu vim para que vocês tenham vida. Ele vai usar uma expressão chamada zoe.
Zoe também significa vida, mas ela aponta para uma vida abundante, para uma vida eterna. Então o que Jesus está dizendo, olha, eu vim para que vocês comecem a gozar de vida eterna aqui, agora. Hoje você já pode conhecer essa vida abundante, essa vida feliz, essa vida plena que será na vida eterna. A vida eterna você pode começar a experimentar a partir de hoje. Então, a cruz de Cristo veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Vida feliz, vida plena, vida de satisfação, vida de alegria apesar das tristezas, de esperança apesar do desespero, de felicidade apesar das dores, de segurança apesar da insegurança que o mundo nos traz. Em quarto lugar, queridos, a cruz de Cristo ela veio trazer também para a gente esperança. Ela veio trazer esperança nos dias de desespero. Nós vimos na passagem que nós lemos que Jesus foi pregado na cruz com 2 ladrões. Houve um ladrão que estava do lado esquerdo de Jesus, salvo engano, e ele começou a zombar de Cristo, dizendo: olha, se tu és filho de Deus, se tu és profeta mesmo, sai dessa cruz, se livra dessa cruz e nos livra também dessa cruz. E o que estava do outro lado disse assim: você não teme estando na presença de Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos, os nossos feitos merecem a cruz, mas esse homem nada fez. E aí aquele ladrão, ele se volta para Jesus e diz assim: olha, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a promessa de Jesus foi: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquela fala de Jesus deixa aquele ladrão morrer cheio de esperança, cheio de certeza de que agora aquela morte não era mais uma morte dolorosa, uma morte desesperadora, mas ali em meio ao seu desespero, ele tinha esperança. A esperança de que tudo poderia ser melhor. Meus queridos, nesses últimos dias nós temos passado por uma pandemia, por esse vírus que vem assolando o mundo inteiro e deixando as pessoas desesperadas. Eu queria dizer para você que se você olhar para a cruz de Cristo, ela traz para você esperança em meio ao desespero. Todos estão muito atônitos e preocupados como vai ficar a economia. O presidente está certo, está errado em preservar a economia em detrimento do isolamento social. Eu não sei se ele está certo ou se está errado, mas eu posso dizer para você que esteja boa ou ruim a economia, quando eu olho para a cruz de Cristo, o meu coração se enche de esperança, porque a minha suficiência é Deus. Aquele que põe o meu pão de cada dia à minha mesa é Deus. Aquele que garante a minha saúde para o trabalho é Deus. Aquele que me protege é Deus. Então a cruz, ela me traz esperança nos dias maus. Olhar para a cruz faz com que nos dias maus você tenha esperança. Em meio ao desespero, você tenha esperança. Nos dias maus, é preciso olhar para a cruz do Calvário. É preciso olhar para Jesus. É preciso perceber que ali na cruz de Cristo há esperança. Foi assim que aquele ladrão pôde observar. Foi assim que aquele ladrão enxergou. Ele olhou para a cruz, para seu sofrimento, para o seu desespero, mas ao seu lado havia esperança. E ao olhar para o seu lado, ele encontra Jesus, ele encontra a cruz de Cristo. E quando ele olha para a cruz de Cristo, o único pedido dele era: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É possível morrer com esperança. É possível viver dias de desespero com esperança. Então, meus queridos, lembre-se dessas 4 coisas que a cruz de Cristo traz para você. No dia de hoje, quando o mundo inteiro lembra da morte de Cristo, lembre-se dessas 4 coisas. A cruz de Cristo, ela veio para restabelecer a comunhão com Deus. A cruz de Cristo, ela veio para trazer perdão
para os nossos pecados, para o meu e para o seu pecado, não importa o tamanho. A cruz de Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. A cruz de Cristo veio para trazer esperança em dias de desespero. E que Deus te abençoe e encha o seu coração de vida, de amor, de perdão, de esperança e de comunhão com Deus. Deus te abençoe.